Câmbio. Oi, minha gente. Estamos de volta em mais uma transmissão do EJA 6 para o ensino médio. Câmbio, minha gente. Eu estou aqui diretamente do Estúdio 6. Eu, Josiel, meu diretor de imagens. A Iracema como profa assistente. E nós vamos juntos aqui em mais uma transmissão através das ondas do canal Educação. Câmbio, minha gente, mestres presenciais e alunos que acompanham esta aula, beleza? Muito bem, vamos adiante, minha gente. Aqui o EJA 6, qualificação profissional é a disciplina, assistente administrativo. Eu estou aqui extraordinariamente substituindo o mestre Gilvan Duarte, beleza? Nesse dia 24 de setembro do ano de 2022. Vamos lá, vamos adiante. Planejamento estratégico. O planejamento estratégico é um conjunto de tomada deliberada e sistemática de decisões, envolvendo ações que afetam toda a organização por longos períodos de tempo. O planejamento estratégico é esse conjunto de tomadas de decisões nas mais variadas áreas e que vão afetar aí a marca, a empresa. Essas decisões estão em vários níveis, minha gente. Elas são decisões no nível de gestão de pessoas, são decisões de natureza financeiras, são decisões de ordem operacionais e por aí vai. Aqui são só exemplos, mas aqui são operacionais, marketing comercial e tudo mais, tá bom? É o planejamento que envolve prazos mais longos de tempo e exatamente por isso devem ser mais abrangentes. E aqui é onde é discutido e formulado os níveis hierárquicos mais elevados, né, da organização. Ó. É no planejamento estratégico que é discutido e formulado nos níveis hierárquicos mais elevados da organização. No nível institucional, relacionado à marca, a gestão da marca, e pode estar embutido, depende se na estrutura organizacional da empresa tenha conselho de administração, né? São as pautas que estão embutidas no planejamento estratégico, ok? E que paira acima dele. É um processo contínuo de tomadas de decisões estratégicas, né? Não podem ser estáticas, até porque a gente vive num ambiente muito dinâmico. Pode ser que uma decisão tomada agora, ela esteja obsoleta rapidamente amanhã, entendem? Você toma uma decisão e de repente um concorrente toma uma contra-ação. Você adota uma ação, o concorrente adota uma contra-ação que anula aquela primeira. E eu não posso ficar empancado do ponto de vista da rigidez. Eu preciso ser flexível o suficiente para me ajustar àquele novo cenário. Então aqui, não apenas um plano feito e refeito a cada ano que se passa. Ele precisa ser muito dinâmico e nos tempos de hoje, meu Deus, isso aqui é fundamental. Não se preocupa em antecipar decisões a serem tomadas no futuro. Pelo contrário, ele considera as implicações futuras e as consequências das decisões que devem ser tomadas no presente. O planejamento estratégico, ele, no final das contas, de forma implícita, ele tem como uma premissa. Só um minuto, deixa eu apagar aqui.
a construção do futuro. Sacaram? Tudo bem, minha gente? E aqui, para isso é importante que exista uma convergência da estratégia organizacional no planejamento estratégico. Sacam? Vamos adiante, vamos ver como essa coisa se processa. A estratégica empresarial, a estratégia empresarial, ela precisa se refletir no planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico precisa refletir, por exemplo, na gestão de talentos e no capital intelectual da empresa. Precisa se refletir na gestão financeira. Por exemplo, a gestão financeira, para que eu tenha gestão de talentos e de capital intelectual, é importante que a gestão financeira financie, né, sistematicamente programas de treinamento, de desenvolvimento pessoal dentro da empresa. O planejamento e a gestão do marketing, elas precisam também de desembolsos financeiros para que eles possam ser operacionalizados. Da mesma forma que o planejamento e a gestão do marketing precisam gerar retornos financeiros para a empresa. Os treinamentos e o desenvolvimento humano precisam gerar retornos financeiros para a empresa. Tá tudo conectado aqui, minha gente. Sacam? Uma coisa retroalimenta a outra. E todo o esforço de gestão financeira, de gestão de talentos, de capital intelectual e o planejamento e gestão de marketing precisam, né, se traduzir na produção de produtos, na prestação de serviços, na operação da empresa em si, na logística, e tudo isso precisa, né, esses resultados que vão fazer com que a organização, com que a empresa, ela esteja ou ela seja economicamente viável. Ok, esse é um ponto importante. O assistente administrativo, ele tem o seu papel, ele tem suas tarefas, ele tem o que contribuir neste processo. De repente você pode ser o assistente administrativo na área de gestão de pessoas, ou na área financeira, ou no planejamento, na gestão do marketing, ou pode ser centralizado, né? Você pode abarcar todos esses processos, podem passar pela sua mesa. Vocês podem estar interagindo com a área de produção, com a operação, com os serviços e a logística da empresa também. Tá bom? Beleza? Que é uma síntese muito interessante para a gente entender tudo isso. O planejamento estratégico, ele tem algumas etapas. Por exemplo, determinar os objetivos, aonde queremos chegar. Sacam? A partir do momento onde queremos chegar, vejam, a gente precisa fazer uma análise ambiental e externa. O que é que há no ambiente? É importante que se tenha. O que é que há no ambiente? Onde eu vou estar pisando? Eu preciso reconhecer, eu preciso saber que tipos de níveis, de riscos ou de incertezas existem no mercado em que eu quero operar. Vejam como as perguntas, elas são muito importantes nesse sentido. Onde queremos chegar? O que há no ambiente? É necessária uma análise organizacional interna. O que é que nós temos na empresa? Que recursos nós temos disponíveis? Recursos materiais, humanos e financeiros. Eles é quem vão dizer o tamanho do que a minha capacidade de atingir os objetivos. Eles precisam estar casados. Eu já discuti isso aqui mais atrás com vocês.
Eu preciso ser capaz de atrair um volume de clientes que a minha estrutura permite atender. Entendem? E, óbvio, trabalhar para ampliar isso ao longo do tempo. Mas é importante isso. Nessa análise aqui, a gente precisa ter uma noção, nesse ambiente externo, ele é composto por esses elementos aqui. Deixa eu botar aqui a canetinha vermelha. O ambiente externo, ele envolve, eu preciso entender que oportunidades e que ameaças existem no meu modelo de negócios. A tecnologia é uma ameaça ou é uma oportunidade para mim? Entendem? Estes são pontos importantes. A legislação é uma ameaça ou é uma oportunidade para mim? Entendem? Esse é um ponto. Se for uma oportunidade, se eu tiver organizado do ponto de vista de me adequar à legislação ambiental, isso pode ser uma grande vantagem minha em relação aos meus concorrentes. Isso é uma oportunidade. Se eu tiver mais dificuldades de me adequar à legislação, a legislação vai ser uma ameaça para mim. Por quê? Porque eu tenho concorrentes que estão bem mais preparados do que eu. Entendem? Sempre que a gente falar de ambiente externo, ele vai envolver um conjunto de ameaças e de oportunidades. Tá bom? Um outro elemento aqui do ambiente interno é uma avaliação sobre o que são forças e o que são fraquezas dentro da organização, dentro da minha empresa. Sacam? Então, esses são pontos. Eu tenho uma mão de obra disponível já qualificada para fazer o trabalho? Isso é um ponto forte. Ou não, isso pode ser um ponto fraco. Isso pode ser uma fragilidade. Ok? Minha estrutura de custos ela é maior do que a dos meus concorrentes? Isso é um ponto fraco para mim. Se a minha estrutura de custos for mais baixa que a dos meus concorrentes, isso é um ponto forte. São elementos internos da empresa, tá bom? A partir dessa avaliação, desses levantamentos, é preciso que se faça aí a formação de alternativas, ou seja, levantei todas essas informações, bacana, o que fazer? O que fazer? Como vamos operar no mercado? Que tipos de dores, de necessidades ou de desejos a gente consegue atender no mercado consumidor? Ok? Levantando esse conjunto de dores, de desejos e necessidades, a gente tem que olhar aí para o público-alvo, tá aí dentro, não é? Que tipos de entregas a gente pode fazer para as pessoas? Aí vamos lá para a elaboração do planejamento, como fazer. Como podemos fazer? Como eu vou fazer? Quais são os meus pontos de contato com os meus clientes? Será presencial? Será só digital? Ou será híbrido? Presencial e digital? Como fazer? Entendem? Quero produzir aguardente. Vou produzir aguardente de forma artesanal ou industrial? Como é que eu vou fazer redes? Eu quero produzir rede de forma artesanal no TA ou usando máquinas de costura industriais? Como é que eu quero fazer a minha produção de hortifruti? Eu quero fazer de forma orgânica ou de forma convencional, usando agrotóxicos, defensivos químicos e sementes transgênicas. Entendem? Todos esses pontos são levantamentos fundamentais que a gente precisa fazer dentro do processo de planejamento, para que as coisas para que não sejamos surpreendidos por questões aleatórias. E ainda assim vamos ser, mas pelo menos a gente reduz isso.
não é? Na operação. Ok, minha gente? Tudo bem? Então, vejam só. Seguindo aqui, a gente tem a implantação e a execução do plano. Literalmente, como tornar isso tudo realidade. E aqui a gente precisa de uma alta dose de engajamento de quem está envolvido no processo. A implantação e a execução. E nisso ainda não para por aí. É fundamental a gente fazer a avaliação dos resultados. Como estamos indo neste processo? Estamos atingindo as metas? Estamos nos aproximando dos objetivos? Se não, o que está faltando e como podemos resolver? Aqui é uma outra forma de síntese dessas etapas do planejamento estratégico. Tá bom, minha gente? E é importante que tudo isso esteja embrenhado dentro da equipe de trabalho. Todo mundo esteja sintonizado nesta mesma frequência. Sacam? A analogia que eu faço é como se estivéssemos assistindo a uma grande orquestra que são instrumentos diferentes, é um violino, é uma flauta, é um violoncelo, né? Sei lá, qualquer tipo de instrumento de música clássica e que esteja operando na mesma frequência, na mesma nota, né? Sacaram? Isso aqui é fundamental. É este plano compartilhado que vai fazer com que todo mundo trabalhe em sinergia. Desde o assistente administrativo, a quem está diretamente na linha de produção, ou até a quem está nos níveis estratégicos ou no tático fazendo a supervisão. Ok? Muito bem, vamos lá, vamos adiante. O planejamento estratégico, aqui um resumo da etapa. Vejam, nós temos muitos elementos aqui, apesar de ser um resumo da etapa, vejam como é um checklist, é uma lista com muita coisa que a gente precisa observar. Vejam, um primeiro ponto é a determinação dos objetivos. Determinação dos objetivos, ok. Quando a gente fala o modelo de shareholder, eu estou falando, quando eu falo de shareholder, deixa eu puxar para cá, eu estou falando dos investidores. Eu estou com pouco espaço aqui, só um minuto. Eu vou puxar mais para fora. Quando eu falo do modelo de shareholders, eu estou falando dos investidores ou dos sócios, sacam? Quando eu falo dos stakeholders, aí eu estou falando de quem tem interesse no funcionamento da empresa. Eu estou falando de clientes, de funcionários, de fornecedores. A empresa ela é vista por diversos pontos de vista, sacam? Os clientes, fornecedores, os credores, os colaboradores, o próprio governo, né? São esses entes externos à empresa. Se bem que externos, mas os colaboradores ainda assim são internos. Tá bom? E aqui é preciso ter essa clareza de todos esses elementos que fazem parte. Aqui a gente está falando basicamente de interesses. Os investidores têm interesses em relação à empresa, de terem participação nos lucros, nos resultados. Os fornecedores querem que os contratos que a empresa tenha com eles sejam honrados. Os credores também, já que emprestaram grana para a empresa. Os clientes têm interesse na empresa porque querem produtos e serviços de qualidade que atendam às suas necessidades, dores e desejos. Os colaboradores têm interesses na empresa, já que eles querem estar trabalhando, desempenhando uma função no mercado de trabalho. Em troca, querem receber recompensas financeiras e não financeiras. O próprio governo tem interesses na empresa na medida em que quer recolher impostos, taxas e contribuições
seja, é um conjunto de tributos aí que são responsabilidades tributárias que a empresa precisa honrar para com o governo. Também, tá ok, minha gente? Tudo bem? Então, são interesses, é uma síntese. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui os investidores. Eu acho que já deva ter ficado claro para vocês. Eu quero sintetizar aqui esses dois. O modelo de shareholders e o modelo de stakeholders, ele foca nos interesses. E esses interesses, eles são diferentes, tá bom? Variam. Vamos adiante. Na hierarquia dos objetivos, a gente vai ter inicialmente objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Ok? A gestão precisa ser por objetivos. Tá bom? Então, temos objetivos mais generalistas, que são os estratégicos, temos objetivos mais departamentais ou setorizados, é o objetivo tático, e temos objetivos operacionais. Esses aqui são de execução, literalmente. Pois bem, isso aqui tudo está dentro da determinação ainda dos objetivos. Aí vejam, quando a gente vai para a análise ambiental externa, e a gente já viu, falou de externo, são oportunidades e ameaças. Então, a gente vai olhar no ambiente geral. Quais são os fatores tecnológicos daquele mercado? Volto a dizer para vocês, eu vou operar de forma artesanal ou industrial? Sacam? E aí, que oportunidades e que ameaças isso pode gerar para mim? Quais são os fatores políticos aí capazes de influenciar? Porque fatores políticos podem facilitar ou atrapalhar a dinâmica dos negócios, sacam? Isso é importante ter essa leitura política. Fatores econômicos, como está operando o mercado. O mercado está em ciclos de alta, em ciclos de baixa. E a empresa, como ela será impactada em ciclos de alta e baixa? Ela consegue sobreviver a isso? Né? É preciso essa leitura de fatores econômicos aqui. Né? É um mercado que já está saturado, é um mercado que está em franco crescimento. Como é que essa coisa se processa? Os fatores legais estão ligados à legislação. Se se a empresa opera, ela tem responsabilidades, ela tem que estar. É um termozinho em inglês que vocês, ao estudarem negócios, se assistente administrativo, vocês estão embaixo da gestão, da administração. Então, estudar negócios usa muitos termos em inglês, entre eles tem um que é muito falado, que é o compliance. O compliance é conformidade com a legislação, com a lei. Então, uma empresa, quando opera, ela precisa estar em compliance, em conformidade com a legislação trabalhista, ambiental, tributária, por exemplo. Tá bom? Então, os aspectos legais aí precisam ser observados. Se a gente continuar aqui, também existem os fatores de ordem sociais. E como é que a empresa se insere dentro desse contexto, né? O social e o econômico são muito ligados, não é? Porque os reflexos econômicos geram impactos sociais. Os ciclos de alta, a gente tem aí bons momentos na economia e na vida das pessoas. Em momentos de recessão, a gente tem uma dificuldades sociais, elas acabam se ampliando, né? E isso pode impactar na empresa. De repente, a empresa está caindo no faturamento, está perdendo cliente, porque os clientes não estão conseguindo continuar mantendo o ritmo de consumo. Pode ser, entendem?
Existem fatores demográficos. Por demografia, são estudos ou são questões relacionadas à população, características da população e como é que isso pode se encaixar dentro do negócio, nesse planejamento, não é, minha gente? Porque vejam, a gente vive numa sociedade que passa por grandes transformações. O número de filhos por família tem reduzido consideravelmente nos últimos tempos. E isso vai se refletir nos mercados em que as empresas operam. Sacam? Nós vamos ter... Tem casais que não querem ter filhos. E o mercado vai se ajustando a essa necessidade. Por exemplo, no mercado imobiliário não há necessidade de construir grandes casas. Você vai ter a necessidade de construir casas pequenas, mas com uma boa otimização de espaço. Entendem isso para um casal que não quer ter filhos. Tem gente que nem quer casar. Tem gente que quando quer casar com a pessoa do mesmo sexo. Entendem? Tudo isso chacoalha no mercado. Porque são dores, são desejos e são necessidades para as quais as empresas, as marcas precisam estar ajustando as suas ofertas de produtos e de serviços. Tem gente que não come mais, tem gente que é vegetariano, tem gente que é vegano. Olhem as mudanças aí, entendem? No mercado de consumo. Tem gente que não quer ter carro e precisa encontrar outras formas de transporte. Quais são as que estão disponíveis aí pelo mercado? Entendem? São esses pontos que devem ser levados em conta e está tudo dentro aí dessas características populacionais ou demográficas. Pode ampliar o slide aí, Josiel? Temos também os fatores ecológicos, questões relacionadas a meio ambiente, né? Vivemos numa região rica em recursos naturais, pobre em recursos naturais, como conviver com isso? Hoje de manhã estava assistindo, muito interessante, estava assistindo um vídeo falando de uma fazenda bem antiga lá na região do Pernambuco. A família, ela recebeu como sesmaria da coroa portuguesa essa fazenda, e ainda hoje ela existe, e eles criam gado. Minha gente, é muita seca, e o gado gordinho danado. Na alimentação do gado, a base é a palma, que é um tipo de cacto, né? Em que eles plantam lá. É uma planta que ela é de fato muito adequada à caatinga, mesmo na seca tá lá. Eles pregam, trituram e fazem uma pasta e botam lá para o gado se alimentar, e o gado se alimenta. Mesmo numa seca braba, o gado tá gordinho, bom para o abate, para a produção de leite, evita o efeito sanfona no gado, né, que engorda e emagrece. Não tem isso, o gado tem um padrão lá. É muito interessante, o nome da fazenda é Carnaúba. É muita seca e ainda assim eles fazem. Percebam como as questões ecológicas elas entram na conta, né? E como é o manejo. Tem fazenda que está lá na região da Caatinga, cria gado, uma raça adequada, mas ainda assim o gado é magro. É questão de manejo, né? E quando a gente fala dessas questões ecológicas, a gente precisa observar tudo isso. Pode ampliar aí o slide na tela. E quando a gente vai falar do ambiente de... Isso aqui eu estou falando de geral, né? Da análise externa do ponto de vista mais geral. Quando a gente fala do ambiente de tarefas, eu vou até marcar aqui com marca-texto para ficar mais delimitado aqui, ó. O ambiente geral. E agora eu vou falar aqui do ambiente de tarefas. Quando a gente fala do ambiente de tarefa, vejam só um minutinho, botar uma caneta vermelha. Eu tenho
são as responsabilidades que a empresa ou que a marca tem para com o mercado. Então, são clientes ou consumidores que devem ter seus interesses atendidos, os fornecedores de recursos ou os fornecedores em si, os contratos. As agências reguladoras são órgãos governamentais que fiscalizam. Por exemplo, você é um assistente administrativo num restaurante, ok? E o restaurante precisa estar sob a supervisão, por exemplo, da vigilância sanitária. E se o restaurante não estiver em condições adequadas, ele vai ser notificado uma vez, duas vezes. Na terceira, ele pode ser fechado temporariamente até ele ajustar a sua operação de acordo com o que é legalmente aceito. Aí depois reabre, ok? Nós temos também aqui os concorrentes, faz parte do ambiente de tarefas. Toda empresa precisa operar buscando, né, um desempenho capaz de suplantar os seus concorrentes, você ser mais eficiente, mais eficaz que os concorrentes. E aqui também tem a análise ambiental, né? A gente precisa ser capaz de fazer cenários. O ideal é que a empresa consiga desenhar pelo menos 3 tipos de cenários. Um cenário em que ela esteja no seu horizonte o crescimento. De repente, pode ser para a empresa ser fechada, não é? Ou, de repente, ser vendida. São 3 cenários síntese que uma empresa precisa observar. Quando a gente vai olhar do ponto de vista da análise organizacional, olha aqui, eu estou aqui, os recursos organizacionais e as competências, está aqui dentro do ponto 3. É importante que isso seja feito. Aqui eu estou falando de o negócio principal, o core business da empresa. Quando a gente vai falar da formulação de alternativas estratégicas, é a busca de opções. Quais são as opções que a empresa tem para operar no mercado? Ela vai operar dentro de estratégias ofensivas, de repente é de penetrar no mercado, não é? Num mercado que já tenham concorrentes consolidados. Vai ser uma estratégia defensiva. Eu vou focar em garantir a minha participação de mercado, o meu market share, né? Tentar me proteger, não perder clientes para os concorrentes. Será que eu vou fazer uma estratégia dual, ou seja, uma estratégia aí, híbrida entre defesa e ataque? Né? Qual vai ser qual vai ser a postura estratégica? Sacam? Isso aqui a gente está falando ainda das alternativas estratégicas, estamos ainda no campo do plano. Mas aí nós temos aqui a elaboração do planejamento. E nessa elaboração do planejamento, deixa eu botar a marca-texto aqui, nós temos qual é a filosofia desse planejamento. Esse planejamento vai ter uma filosofia conservadora, otimizante ou adaptativa? Como é que isso vai se processar? E depois de elaborado o planejamento, né, nós estamos descendo aqui nessa hierarquia, a gente vem com a implementação e a execução. Quando eu trato disso, o que é que está na minha mesa de decisões? É a participação das pessoas, como será, a comunicação intensiva, preparação prévia das pessoas para o trabalho. É necessário que haja constantemente um retorno contínuo, o reforço contínuo. O que é que eu estou dizendo em relação a isso? Você vai ter funcionários, hierarquias, funções, responsabilidades. Mas é necessário que haja um reforço contínuo disso. Tem gente que de cara pega e já opera com autonomia, sabendo exatamente o que é que precisa ser feito e se responsabilizando com a sua parte no processo. Tem gente que precisa de reforço contínuo e que sistematicamente precisam de orientações
para que o trabalho seja feito constantemente dentro dos padrões que estão sendo esperados. Né? Não dá para não dá para usar uma régua, a mesma régua para todo mundo. Tem gente que tem mais autonomia, tem gente. Lembrem-se lá lembrem-se lá do Napoleão. Tem inteligente com iniciativa. Para essas pessoas, né, elas têm mais autonomia, elas se dão mais liberdade, uma autorresponsabilidade maior. Para inteligentes sem iniciativa, certamente há uma necessidade de fazer reforços contínuos ao longo do tempo, tá bom? Pode ampliar aí o slide. Nós temos também avaliações sistemáticas, né? Todo o tempo isso é necessário. O que não é medido não é gerenciado, já diz um pressuposto da gestão. Preparação das pessoas, reforço contínuo, avaliação sistemática, recompensa por resultados. Né? Podem ser recompensas financeiras ou não financeiras. E na avaliação dos resultados, uma retroação intensiva e avaliação contínua. Isso deve estar previsto dentro do planejamento estratégico. É muita coisa para levar em conta, né, minha gente? Aqui é literalmente um grande checklist. É de uma riqueza muito grande. Mas podem ter certeza, um assistente administrativo que leva em conta todos esses elementos, ele, dentro da empresa, ele será visto de uma forma completamente diferente de um assistente administrativo que não tem essa profundidade ou esse conhecimento organizacional. Isso aqui não precisa ninguém chegar e lhe dizer é assim, 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 assado. Você, e através de uma aula como essa, assistindo e tendo essa noção desses conceitos, você pode, dentro das rotinas de trabalho, observar como a empresa funciona e pode estar fazendo essas próprias leituras, não é? E no executar dos seus trabalhos. É possível que os seus supervisores, os seus gestores possam lhe observar nesse sentido, tá bom? Já que a ideia é de que haja sempre uma avaliação sistemática, uma avaliação contínua. Vamos adiante. Aqui, vejam, no conceito de planejamento tático, nós temos o plano tático, né? E esse plano tático, ele tem alguns elementos aqui que a gente precisa destacar. É um processo permanente, focado no futuro. Ele envolve a racionalidade no processo decisório. As decisões precisam ser observadas dentro de critérios, sobretudo se forem numéricos, não é? Percentuais relativos. Ele seleciona entre várias alternativas o curso da ação. Ele precisa ter ele é setorizado, mas ele precisa se encaixar no sistêmico, é iterativo, é uma técnica de alocação de recursos e de competências por áreas, é uma técnica cíclica e repetitiva. A área tática é uma função administrativa, coordenada, é uma técnica de coordenação e é uma técnica de mudança e de renovação contínuas, tá bom? Agora, existem tipos de planos táticos, porque eu volto a dizer para você, o tático ele é setorizado. Se a gente for olhar para planos de produção, o que é que ele vai observar? A produção e as operações, a qualidade, a gestão da qualidade, a busca da melhoria contínua e de produtividade, que é produzir mais em menos tempo, usando menos recursos e custos industriais, né? Sempre tentando reduzi-los. Se a gente for olhar para os planos financeiros, é importante a gente ter a visão. O que é que a área departamental financeira vai observar? O capital financeiro disponível, os lucros, o retorno do investimento e qual é a relação com os acionistas, com os proprietários.
Quando a gente vai olhar para o plano tático de marketing, o capital de clientes, ou seja, o potencial retorno que os clientes dão para a marca, para a empresa. Qual é a participação que a empresa tem no mercado e qual é o produto ou serviço ofertado. Se a gente for olhar para a gestão dos recursos humanos e de pessoas, qual é o capital humano disponível, quais são os talentos e competências disponíveis. De tudo isso, a gente vai ter a implementação dos vários planos táticos, isso é a política da empresa. Ok, minha gente, então nós temos um grande fluxo, um fluxograma que faz um resumo desse planejamento tático aí. Beleza? Minha gente, eu estou olhando para o relógio agora. Eu vou encerrando o nosso encontro por aqui. Grande abraço, foi um grande prazer substituir, quase não sai, o professor Gilvan Duarte. A gente pode se encontrar aí numa outra oportunidade. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.